Olá, aluno. Seja bem-vindo. Espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Geografia e hoje a gente vai dando continuidade aí ao preparatório para o Enem, tá? Hoje eu vou trazer um tema sobre compreender um pouco, sobre o relevo brasileiro, essa diversidade, de altitude que a gente tem aí ao longo dessa paisagem maravilhosa, geográfica do nosso território, ok? Bom, para a aula de hoje, tá? Vou trazer para vocês aí que nós vamos entender um pouco, compreender, a importância do relevo em nosso cotidiano e na estrutura do espaço, explicando a influência das formas de relevo no desenvolvimento da agricultura, ok? Entre outras atividades humanas e na urbanização, tá? Para começar, nós vamos aí compreender essa formação do nosso relevo. Então, como vocês podem reparar, para muitas pessoas aí que já viajaram para outros estados, outras regiões do nosso país, já viu diferenças entre relevos e tipos, tá? Então, automaticamente, nós temos esse tipo de formação, tá? Então, para cada área, para cada espaço, para cada lugar desse território nosso brasileiro, nós temos diferentes tipos de relevo. Então, quando você está no sul é um tipo, o norte é outro, o nordeste é outro. Então, nós vamos entender essa formação, como é que esse processo chegou, o que aconteceu ao longo do tempo, ao longo de milhares de anos, nos períodos triássicos, jurássicos, os períodos geológicos da Terra que a gente tem. E é esse processo de formação, vocês vão ter aí dois tipos, que seria os chamados endógenos e os exógenos. Então, nós vamos conhecer um pouco o que significa esses tipos aí, de formação de relevo. Quando a gente fala de tipos, de estruturas, endógenas, nós estamos falando daquelas estruturas, de formação interna, ou seja, que tem influência, da formação do relevo de uma forma interna. Que seria elas? O tectonismo, o vulcanismo e os terremotos, ou seja, tem uma participação muito grande aí na formação do relevo, tá? Os exógenos, nós temos aí as chuvas, geleiras, mares, ventos, temperatura, seres vivos, ou seja, tem uma diversidade muito grande aí, de colaboração desses tipos aí para poder formar o nosso relevo brasileiro, tá? Bom, primeiro nós vamos começar com os agentes externos modificadores de relevo, que seria chamado de intemperismo. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, em outra ciência, talvez ali na química, geralmente muito comentado também, falar do intemperismo. E o que significa intemperismo, professor? Qual que é o conceito dessa palavra? O que significa isso? É o conjunto de processos que geram a degradação física e a decomposição química dos minerais e das rochas. Vocês aprenderam lá no ensino fundamental, acredito, na formação das rochas, metamórficas, sedimentares, vocês lá aprenderam esses tipos de rochas, não é verdade? Aquelas rochas formadas através da atividade vulcânica, as rochas formadas através de aglomerados, sedimentos e assim sucessivamente, tem tudo a ver com essa questão do intemperismo aqui, desses minerais aqui. Nós vamos ter dois tipos. Tá? Por isso que o intemperismo ele tem uma função muito importante ali, como eu coloquei naquela observação ali, para a formação dos solos e também para a esculturação do relevo. Então o intemperismo ele vai ter ele vai ser importante nesse processo aí, tanto de formação de tipos de solos, que a gente também tem diferenças de tipo de solos, que isso é um conteúdo que nós vamos trabalhar mais em seguida, mais à frente, sobre formação de solo. Tá? Tem uma participação muito grande esse agente aí do intemperismo na formação do solo, tanto brasileiro como mundial. Então, você vai ter diferentes tipos de solo, tá? E também na escultura do relevo, nos tipos de relevo que nós temos aí ao longo do nosso território brasileiro, tá bom? E nós temos dois tipos aí de intemperismo. No caso, nós temos o mecânico e o químico. E nós vamos conhecer cada um deles. Vamos lá. O primeiro é o intemperismo mecânico, também chamado de intemperismo físico, ok? É uma degradação da rocha, ou seja, ela se torna mais quebradiça, tá? O processo comum acontece em regiões de clima mais seco.
Por isso que ele é mais físico e mecânico, porque ali você vai ter a ação maior do intemperismo, sem muita, né, vai ter mais ausência de água. Então, justamente nas regiões mais desérticas aí, regiões de clima muito mais seco, você vai ter ausência maior de água. Então, automaticamente, esse tipo de intemperismo não vai ter ali a água participando desse processo, ok? Então, por isso que as rochas ali, quando elas se quebram, elas vão tornar-se cada vez mais quebradiças, um processo muito mais lento, mas em compensação também está rolando esse processo ali, está esculturando o relevo, ok? E automaticamente essas rochas mais quebradiças vão cair no chão e ali vai ajudar em todo o processo de formação daquele solo ali, tá bom? Porém, também ali tem uma observação que também pode acontecer em regiões de clima também frio, porque você vai ter o congelamento e o descongelamento também ali nessas regiões mais polares, você vai ter o congelamento daquela água e automaticamente aquele gelo, ele vai passar por essa rocha e também vai colaborar nesse processo de quebrar, né, de tornar esses minerais mais quebradiços também. Então ali é uma observação que também é interessante, que esse tipo de intemperismo também pode acontecer nas regiões mais frias, mais polares, né? As regiões de climas extremos aí, tá bom? O outro que nós temos é o intemperismo químico, que aí já, o mineral ele já entra em processo de decomposição. Então, por isso que ali é uma região mais intertropical, ou seja, uma região de clima muito mais quente e uma região mais úmida, ou seja, uma região que tem maior quantidade de água. Então, por isso que ele vai colaborar mais pela essa reação química com a água, esse tipo de rocha, e aí ele vai entrar maior em processo de decomposição, tá? Por isso que ele é chamado de intemperismo químico, porque vai ter uma reação química ali junto dessa rocha com essa grande quantidade de água, ok? Outra questão importante quando a gente fala também do processo, né, dessa formação, ou seja, desse processo aí de você modelar o relevo, nós temos ali o chamado de erosão, que é o processo natural composto de 3 etapas. Então, nós temos aí um processo da erosão responsável também por modelar esse relevo e também colaborar no processo também de formação dos solos, né, nesse caso ali. Vamos lá, são 3 tipos. Nós temos o desgaste, nós temos o transporte e nós temos o acúmulo. Não, professor, mas como funciona isso? Vamos pelo desenho, pela ilustração? Olha só aqui que eu trouxe para vocês aqui, tá? Então, como é que significa isso? Como é que funciona esse processo de erosão, que é um processo muito natural, né? Então, você tem aqui, ó, primeiro processo, acontece a erosão. Então, como eu falei para vocês, quando você pega lá, né, a questão da quantidade de chuva ou o processo de vento, seja o processo que estiver acontecendo naquela região, essas rochas vão se decompor, né? Elas vão começar aí a se tornar sedimentos, né? As rochas vão tornar-se algo muito menor, ok? E aí vai acontecer, que geralmente acontece das regiões mais altas para as regiões mais baixas, nesse caso aqui, por essa ilustração. Então você vai ter o transporte dessas rochas, aí pode ser pela água, pelo vento, tá? Até chegar numa região mais baixa, onde elas vão se acumular, né? E aí forma aí uma região de sedimentação. Por isso que tem as chamadas rochas sedimentares. Muitas dessas rochas sedimentares são aglomerados de rochas ali, né, que vieram de outras regiões mais elevadas do relevo e foram se acumulando ao longo do tempo em regiões mais baixas, ok? E aí formam regiões aí de grandes solos mais sedimentares aqui nesse caso, perfeito? Então, são essas 3 etapas que eu trouxe aqui para vocês aqui. Então, aí a chuva, ela colabora muito, a própria neve também colabora com esse processo. Nós temos aí o vento também pode colaborar com esse processo, como eu coloquei lá no início, né? Das questões exógenas, ou seja, desses agentes responsáveis de modelar o relevo, tá? E também para formar o solo aqui, ok? Vamos lá, dando continuidade, tá? Formas de relevo. Então, quando a gente fala assim, para conhecer, né, no Brasil, a gente tem 3 tipos de relevo que a gente tem aqui no nosso território brasileiro, tá? São esses aqui, planalto, planícies e as chamadas depressões, tá? Então, são esses 3 tipos que a gente tem de relevo no Brasil, são as formas de relevo, seu formato, né? Ou seja, quando a gente vai de determinada região para outra do Brasil, nós vamos ter essas diferenças da forma do relevo.
Ou seja, a sua escultura, né? Aquela coisa que a gente conhece, lugares mais altos, lugares mais baixos, lugares mais montanhosos do que outros e assim sucessivamente, tá? O primeiro conceito que nós temos aqui são os planaltos, que são superfícies irregulares, elevadas, onde o processo de erosão, pegando aquela ilustração anterior do processo erosivo, tá? É maior que o processo de sedimentação. Tá? No caso ali o cristalino, sedimentar, o basáltico, né? Nós temos aí os tipos de rochas aí, tá bom? As planícies são as superfícies mais planas, mais rebaixadas, tá? Onde o processo de sedimentação é maior que o processo de erosão. São nas costeiras, continentais, fluviais, lacustres, né? Lacustres são as lagoas, né? Algumas regiões aí de lagoas aí, tá? E as depressões são áreas ou porções do relevo abaixo do nível de altitudes das regiões que estão adjacentes. Então, para a gente entender um pouco desses conceitos, nada melhor do que uma ilustração. Olha aqui para vocês verem as formas de relevo. Então, aqui nós temos uma ilustração para mostrar como é que é cada tipo, né? Então, como eu coloquei para vocês lá, aqui, ó, o planalto, regiões mais elevadas, né? Então, são as regiões aí onde o processo de erosão é muito grande, justamente porque vai trabalhar nessas regiões aí do desgaste, né, do solo, né? Vai ter o transporte, então aqui é um tipo de região de planalto, tá? As regiões de planície são as regiões aqui, pode ser de regiões de oceano, de rios, né? Na região da Amazônia ali, né? Numa região mais de planície, região das bacias hidrográficas, regiões mais baixas, tá? E você tem as regiões de depressão, que pode ser tanto abaixo do nível do mar ou um pouco mais acima do nível em relação, né, ao mar aí, ok? As montanhas também, você pode observar que tem outros lugares aí do mundo, né, que a gente fala muito essa questão de montanha no Brasil, essas questões têm uma coisa muito pertinente, né? Quando você fala do conceito de montanha, você fala daquelas, por exemplo, daquelas formações, por exemplo, de tipo de Cordilheira dos Andes, do Himalaia, né, que são de elevadas e grandes altitudes aí no caso, ok? Então aqui nós temos a melhor forma aí ilustrativa para entender um pouco aí como é que é os tipos de relevo, essa formação, né, essa coisa que não é praticamente totalmente plana, né? Nós temos aí essas diferenças de região para região, perfeito? Então, vamos lá. Classificações do relevo brasileiro. A gente entende que a medida, né, para poder você chegar nos estudos hoje sobre relevo brasileiro, você tem um processo de classificação. Então, você vai ter a participação aí de alguns estudiosos, cientistas, geógrafos, que vão fazer os estudos, pesquisas, para chegar numa classificação final. A primeira que nós tivemos aqui, né, a primeira forma de classificar o relevo foi através de Haroldo de Azevedo, em 49. De acordo com o professor Haroldo de Azevedo, tá, ele classifica o relevo nosso conforme a altimetria do relevo, então conforme a altitude desse relevo. Então ele delimitou algumas informações, alguns números em relação à altimetria e fez essa seguinte classificação, como vocês podem ver no mapa aqui. Então classificou aí, ó, algumas planície amazônica, planalto central, planalto atlântico, planalto meridional, planície gaúcha, planície costeira e o planalto das Guianas, né? Então, ou seja, Haroldo de Azevedo foi o primeiro, né, vamos dizer que fez a primeira classificação, que pesquisou sobre o assunto, tá? E fez a classificação do nosso relevo conforme a altimetria, perfeito? A próxima classificação, um pouco mais condensada aí, já é Aziz Absaber, em 70. Aziz, aproveitando a ideia de Haroldo de Azevedo, que eu acho que isso é importante, que ele não exclui as ideias de Haroldo de Azevedo, porém ele complementa as ideias dele, tá? Então eles pegam as informações do que Haroldo de Azevedo já tinha estudado sobre o relevo brasileiro e faz uma nova classificação. Porém, Aziz Absaber, ele já utiliza a estrutura geológica brasileira e a sua geomorfologia. Então, reparem que ali temos mudanças dos nomes, né? Justamente por causa dessa questão geológica e geomorfológica do nosso território. Então, aqui, ó, Aziz Absaber já classifica como nós temos serras e planaltos do leste e do sudeste, as planícies
terras baixas costeiras, o Planalto Nordestino, o Planalto Maranhão-Piauí. Ou seja, ele agrega um pouco mais aí essa questão da classificação, pegando as ideias de Haroldo de Azevedo. Mas Jurandir Ross ainda complementa ainda mais os estudos de ambos. Então, ele dá continuidade aos seus estudos, às pesquisas de Absaber e de Haroldo, e faz ainda mais novos estudos, pegando ainda mais fatores, no caso, a erosão, sedimentação, base geológica e nível também altimétrico. Aí você tem uma nova classificação mais atualizada do nosso relevo brasileiro. Mas é bom conhecer os três, justamente para você saber do processo evolutivo aí dessa classificação, ok? Outra questão que nós temos que discutir sobre o relevo brasileiro, né, é a ação humana, igual eu coloquei com vocês lá no início sobre, né, o ser vivo, né, a ação humana nesse relevo aqui. Aqui aconteceu em 1922 a retirada do morro do castelo na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, a atividade humana acabou com o morro, retirou. De acordo, né, com a prefeitura, de acordo com o estado do Rio, a prefeitura municipal, né, precisava ali retirar esse morro para poder melhorar a ventilação da cidade do Rio de Janeiro, para poder atender o novo planejamento urbano da cidade, né? Então, a ação humana aí nesse caso aí, ela foi crucial para a retirada de todo o morro da região. Então, ele não existe, né? Retirou para poder aumentar essa circulação aí dos ventos na cidade do Rio de Janeiro, tá? Outra questão que nós sofremos no Brasil hoje em relação ao nosso relevo, quando a ação humana, né, ela interfere diretamente ali no processo natural, ou seja, se torna um processo mais antrópico, né, de ação humana, nós vamos falar de deslizamento de encostas, né? Que a gente sabe que são problemas que a gente sofre hoje no Brasil, ok? Principalmente nos períodos de grandes chuvas, causados principalmente aí pela desigualdade social, tá? Ou seja, as pessoas que moram em regiões aí de perigo, regiões próximas às encostas, onde que se retira essa vegetação natural, não preserva essa vegetação natural, então automaticamente essa área fica descoberta. Perfeito? E aí, automaticamente, as chances de deslizamento dessas terras que estão desprotegidas, esse processo erosivo ser muito maior, fica muito nítido aí quando você tem uma ilustração, né, principalmente no período chuvoso. Perfeito? E a gente vai, né, novamente, vamos aqui encerrando, né, nossa aula, tá? E eu trouxe aqui algumas considerações importantíssimas para vocês aí que estão nesse preparatório do Enem, né, para você que está se dedicando para o Enem, fazendo seus estudos, né, para poder aí fazer uma boa prova, principalmente na área de ciências humanas, né, para a área de geografia. Trouxe algumas considerações para a gente encerrar o nosso assunto de hoje. Que o relevo brasileiro formou-se a partir de estruturas geológicas compostas, né, principalmente por formações sedimentares recentes, atividades vulcânicas, né, cristalinas muito antigas. Então, o nosso solo, as nossas rochas antigas de formações aí de períodos geológicos muito antigos, de milhares de anos, né? O relevo nosso possui grandes variações regionais, então você vai ter diferenças do norte, sul, sudeste, centro-oeste, né? Grandes diferenças regionais de relevo e, como frisando novamente, constituído principalmente de planaltos, planícies e as nós chamadas depressões. Perfeito? Existem diferentes classificações do relevo brasileiro, como eu coloquei, cada um obedecendo um critério, né? Então, quer dizer, lá nós pegamos, né, o Absaber, Haroldo de Azevedo, né? Pegamos lá o Ross, lá pegamos as classificações de cada um utilizou um critério ou vários critérios para classificar o tipo de relevo brasileiro, perfeito? A primeira classificação, como eu coloquei para vocês, é de Haroldo, né? E aí depois nós temos Absaber também, que contribuiu muito por esse processo aí, né? Também de classificação do, né, relevo brasileiro aí, para poder contribuir para os estudos cada vez mais aprofundar sobre isso. Perfeito? Então, mais uma vez, agradeço a sua participação. Espero ter contribuído, ajudado muito aí para os seus estudos, as suas dúvidas possíveis, né? E nos aguardamos aí para a nossa próxima aula. Muito obrigado.